Quando a política está envenenada, o debate público tende a perder nuances. Na agenda atual do Congresso Nacional tem um pacote apelidado de Pauta Anti-STF. É um conjunto de propostas e projetos que tira poderes do tribunal e dos ministros da corte. As medidas são apoiadas por bolsonaristas. Passando de avião, talvez seja fácil taxá-las todas de antidemocráticas. Mas dá para colocar tudo no mesmo saco? Se a discussão for mais refinada, não dá. Eu sou Conrado Corsaletti e este é o tema central deste episódio de estreia do novo Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo, que agora é semanal. Você vai ouvir aqui também sobre como a transição energética tem potencial de deixar as cidades menos vulneráveis a temporais. Vai ouvir também sobre o pedido da Ucrânia para prender Vladimir Putin caso o presidente russo decida desembarcar no Brasil para a cúpula do G20. E vai ouvir ainda sobre as visões nem tão utópicas assim dos empresários do Vale do Silício. Vamos nessa? De que uma parte deste pacote assim chamado talvez integre um pouco o marco da cena política. Nós estamos com... Então, esta PEC é o AI-6. É o AI-6 desse país. É um absurdo sem propósito. O resto é lixo. O resto vai para o lixo. As reações foram, no geral, indignadas. E se a gente for pensar no atacado, não era para menos. No chamado pacote anti-STF ou pauta anti-STF, boa parte das medidas é perigosa, especialmente se for levado em conta o perfil do Congresso atual. Um Congresso não apenas conservador, mas reacionário em muitos aspectos, se não revanchista em relação ao Supremo Tribunal Federal. Um Congresso com inúmeros políticos com estreita relação com Jair Bolsonaro, um ex-presidente que, quando estava no poder, atacava publicamente a mais alta corte do país e dizia que não cumpriria decisões judiciais de seus ministros. A Câmara dos Deputados avançou hoje em propostas para limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. Foi no dia 9 de outubro de 2024, dias depois do primeiro turno das eleições municipais. Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara não perderam tempo e aprovaram um pacote com as medidas apelidadas de pacote anti-STF. Dá para resumir esse pacote em 4 frentes. Projeto de lei que estabelece a possibilidade de impeachment de ministros do STF que usurpem competência do Poder Legislativo ou Executivo. A proposta dá prazo de 15 dias para que o presidente do Senado analise pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Hoje o prazo não existe e os processos costumam ser engavetados. O projeto estabelece novas hipóteses para impeachment de ministros da Corte. Uma delas prevê crime de responsabilidade se um ministro se manifestar em qualquer meio de comunicação sobre o processo pendente de julgamento. Proposta de emenda à Constituição que permite ao Congresso suspender decisões do STF caso considere que a Corte ultrapassou o exercício da sua função de guardar a Constituição. Proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas do STF que suspendam a eficácia de lei ou ato dos presidentes de outros poderes, ou seja, presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, ou o presidente da República. O texto já foi aprovado no Senado em 2023. São várias as propostas e projetos, você viu. E nem tudo é a mesma coisa. Para começar, tem coisa bem perigosa aí. E dá para colocar nesse rol a questão dos impeachments, a questão da ampliação das possibilidades de cassação dos ministros do Supremo. Não que ministro que cometa crime de responsabilidade não deva perder a cadeira, mas aí tem todo o ar de vingança. Afinal, a disputa política brasileira hoje passa pelo ataque ao Supremo. Veja o caso do Alexandre de Moraes. Ministro indicado pelo ex-presidente Michel Temer, o Moraes se notabilizou como relator dos inquéritos das fake news e das milícias digitais. São inquéritos que emparedam bolsonaristas e o próprio Jair Bolsonaro. São inquéritos que abarcaram as iniciativas golpistas do bolsonarismo nas redes sociais e nas ruas, como no caso da invasão dos prédios dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. São inquéritos que investigam a tentativa do Bolsonaro e de sua trupe
de quebrar a ordem democrática com tramas que previam até estado de sítio após a derrota nas urnas para o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Existem, sim, várias decisões do Moraes que são alvo de questionamentos e precisam estar sempre sob escrutínio. Boa parte delas, porém, tem recebido o apoio do plenário do Supremo, ou seja, tem sido referendada pelos colegas de tribunal. É o caso, por exemplo, da derrubada de perfis de gente radicalizada e da retirada do ar do X, a plataforma do bilionário Elon Musk, que se recusava a cumprir ordens judiciais. Pode-se questionar decisões judiciais nos autos. Pode-se debatê-las publicamente, a fim de avaliar o bom funcionamento da democracia brasileira. Mas tem no Congresso muito deputado e senador que quer ver o Moraes fora do Supremo porque não gosta das decisões dele. Em vez de ir para o debate jurídico, esse pessoal quer tirar o problema da frente caçando o ministro. Abrir brecha para isso é perigoso. Basta um grupo político forte o suficiente não gostar de um ministro da Corte Constitucional para ir lá e caçar ele. Meio bizarro. Essa questão dos impeachments dos ministros do Supremo abrange duas frentes do pacote anti-STF. E aí tem também uma terceira frente, que é a frente da PEC, que dá poderes para o Congresso derrubar decisões do Supremo. A crítica aí é a de que a medida pode desbalancear o peso entre os poderes, já que a palavra final sobre a Constituição deveria ser do Supremo, que é o guardião da lei máxima do país, segundo a própria lei máxima do país. E então você pode pensar se a vendetta bolsonarista abrange assim todo o tribunal. Olha, pode até abranger, mas não é só bolsonarista que está de nariz torto com o Supremo, não. Um grupo poderoso do Congresso também está. É o chamado Centrão, aquele amontoado de partidos de centro-direita e direita que costuma se unir para fazer pressão a fim de obter acesso privilegiado ao orçamento e a cargos públicos federais. O presidente da Câmara, Arthur Lira, um dos líderes do Centrão, deu vazão a essa pauta anti-STF logo depois que outro ministro do Supremo, o Flávio Dino, indicado pelo Lula, começou a impor limites às emendas parlamentares. O Dino limitou a liberação de dinheiro de emendas, pediu mais transparência antes que o dinheiro público fosse gasto por meio delas. E o pessoal do Centrão não gostou. O Centrão que se esbaldou com o orçamento secreto no governo Bolsonaro. Aí o Supremo foi lá e acabou com o orçamento secreto. O Centrão, que deu um jeito de transferir a verba das emendas do relator, por meio das quais operava o orçamento secreto, para as emendas de comissão, agora no governo Lula. Mas o Flávio Dino impôs esses limites. O Lira, ao deixar avançar essa pauta anti-STF, está dando um recado. Quer dizer que ele vai deixar tudo isso, toda essa pauta anti-STF ir a plenário? Não necessariamente. Já até andou dizendo que muita coisa desse pacote vai para a gaveta. Mas ele fez questão de lembrar que pode dar trabalho, caso queira. O Lira, que está no meio das negociações para sua sucessão na presidência da Câmara, disputa que acontece agora em fevereiro de 2025. E isso também pesa na hora de fazer sinais internos para os colegas deputados. Bom, a gente já tratou dos projetos que tentam ampliar as possibilidades de impeachment de ministros do Supremo e da PEC que dá ao Congresso o poder de derrubar decisões do Supremo. A quarta frente da pauta anti-STF é a PEC que limita as decisões monocráticas, ou seja, individuais, dos ministros do tribunal. A Isadora Rupp, aqui do Nexo, falou sobre o tema com o pesquisador Diego Werneck, doutor em Direito pela Universidade de Yale e professor associado do INSPER. Ele também é autor do livro O Supremo, Entre o Direito e a Política. Isadora, o que o Diego Werneck acha de toda essa movimentação? Oi, Conrado. Olá, ouvinte do Durma. Olha, ele me disse que as motivações do Congresso para essa reforma, em sua esmagadora maioria, são de intimidação do tribunal, mas que repensar aspectos como as decisões monocráticas pode ser salutar. Vamos ouvir um pouco o pesquisador. Eu perguntei para ele se havia um desequilíbrio de poderes entre o Supremo e o Congresso, como argumentam os defensores das propostas em trâmite. Ouça o que ele disse. Olha, acho que um desequilíbrio de poder entre Supremo e Congresso não me parece ser o problema. O que eu diria que existe ainda no Supremo é um problema de excesso de poder individual. Que eu acho que acaba se refletindo em várias decisões que eventualmente vão alimentar essas propostas e algumas críticas de congressistas, né? Então,
eu não acho que a gente tem um problema de desequilíbrio de poderes, especialmente se a gente considera que o Congresso ganhou bastante poder nos últimos anos, né? Então, esse é um Congresso que ganhou mais poder sobre regras orçamentárias. E, Conrado, o Werneck concorda que existe muito perigo nessa pauta que passou pela CCJ. Mas sobre a questão de limitar as decisões monocráticas, ele acha que isso pode até fortalecer o Supremo. Ouça aqui o que ele disse. Muito antes de existir bolsonarismo, né? Muito antes do Supremo ter se tornado decisivo por conta do processo da Lava Jato, por exemplo, ou da contenção à desinformação, muito antes de todas essas coisas nos últimos anos, esse era um problema que a academia já diagnosticava, o debate público já diagnosticava, que é um traço, me parece, muito difícil de justificar do desenho brasileiro. Que um ministro sozinho possa suspender uma lei ou até uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso. Né? Então, esse é o ponto que me parece que o Supremo avançou, mas o problema ainda existe. Como que o Supremo avançou? Com essa resolução que, pelo menos, né, obriga os ministros, quando fizerem isso, quando suspenderem uma lei individualmente, que eles imediatamente submetam para algum colegiado, né, plenário virtual ou para o plenário síncrono do tribunal. Isso foi o que o Supremo fez em 2022 e foi um avanço, foi importante. Mas essa mudança, ela afeta o poder de agenda dos ministros, né? Ela afeta o poder absurdo que eles tinham antes, esse sim, totalmente injustificável, de você decidir sozinho e nunca liberar o processo para julgamento. Falar, eu suspendi uma lei sozinho e não quero que meus colegas tenham a chance de reverter o que eu fiz. Esse poder, de fato, foi bastante controlado no Supremo, mas ainda existe o poder de individualmente você suspender uma decisão. E considerando isso uma decisão, uma lei, ou até uma emenda constitucional, eu não vejo nenhuma necessidade de termos um tribunal em que existe esse poder individual. Interessante, né, Isadora? Porque ele citou um pouco antes a questão da Lava Jato. E teve uma decisão individual do Supremo no contexto da Lava Jato que foi central para os rumos políticos do país. Lá em 2016, a então presidente Dilma Rousseff estava ameaçada pelo impeachment e decidiu chamar o Lula para ser ministro da Casa Civil dela, para tentar articular a base de sustentação no Congresso. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, barrou a indicação. E isso aconteceu depois que o então juiz Sérgio Moro divulgou uma conversa do Lula com a Dilma, que foi interpretada na época de um jeito que se encaixava na visão lavajatista, de que a presidente estava indicando o então ex-presidente para ele obter foro privilegiado, e assim se livrar do Moro e de uma consequente prisão. Foi uma decisão individual do Gilmar Mendes, que não foi para o plenário do Supremo. O Lula não virou ministro, a Dilma foi impeachmentada, o Lula foi preso, o Bolsonaro foi eleito, o Moro virou ministro do Bolsonaro e o resto é história. Bom, obrigado, Isadora. Valeu, Conrado. Até a próxima. Essa PEC que limita as decisões individuais dos ministros do Supremo já passou pelo Senado e o Arthur Lira, presidente da Câmara, deve colocar ela para votar. Vamos ver. É aquela parte do pacote anti-STF que não é tão anti-STF assim. Que você pode até não concordar por muitos motivos. Dizer que pode tirar a agilidade de decisões da corte, que os ministros têm o direito de tomar decisões individuais em casos de urgência, como fez o Gilmar Mendes na hora de barrar o Lula como ministro da Dilma. Mas não dá para chamar de uma pauta bolsonarista, nem de uma pauta do Centrão. O Durma com essa volta já. Transição energética. Essa expressão está na vanguarda do debate quando o assunto é o combate às mudanças do clima. Transição energética é realizar alterações estruturais nas matrizes energéticas, ou seja, mudar a fonte da energia que a gente usa. Em vez de queimar carvão, usar energia solar. Em vez de queimar combustível fóssil, usar energia eólica. E assim vai. A mudança climática, além de fazer o mundo ficar mais quente, deixa o tempo meio maluco, causa eventos extremos. A gente vê isso no planeta todo, com furacões mais fortes, secas mais fortes, tempestades mais fortes. Os paulistas da região metropolitana que o digam.
viram na sexta-feira passada uma chuva forte de deixar mais de 2 milhões de pessoas sem luz. E aqui vem a questão. A transição energética pode ajudar a evitar os estragos dos eventos extremos? A Mariana Vick, do Nexo, está aqui com a gente para falar do assunto na estreia da sessão Clima é Urgente. Olá, Mariana, tudo bem? Conta pra gente aqui o que existe de discussão sobre a influência da transição energética como fator de prevenção para estragos dos extremos do clima. Quando a gente fala desse assunto, a primeira coisa em que a gente pensa, na verdade, não é a chuva, mas a seca. A base do nosso sistema elétrico hoje é de usinas hidrelétricas, que geram energia a partir da força da água. E quando a gente tem eventos extremos de secas prolongadas, o nível dos reservatórios diminui e o preço da energia sobe, porque a gente acaba tendo que acionar usinas termoelétricas para compensar a baixa geração de energia. A gente está vendo isso agora, com a bandeira tarifária vermelha patamar 2 na conta de luz, por causa da enorme seca que a gente está tendo no Brasil. O custo da geração de energia está mais caro e isso cai na nossa conta. Se a gente diversificasse nossas fontes de energia, incluindo a solar e a eólica, a gente poderia mudar esse cenário. Mas o nosso assunto de hoje são as chuvas. Eu conversei com Rodrigo Iacovini, diretor executivo do Instituto Polis, que faz parte de uma rede de organizações da sociedade civil chamada Coalizão Energia Limpa, e ele falou sobre as nossas vulnerabilidades quando a gente tem temporais como o que atingiu São Paulo na última sexta-feira. Ele contou que esses eventos afetam principalmente nossas linhas de transmissão e distribuição de energia nas cidades. Como a gente sabe, a distribuição de eletricidade na cidade de São Paulo é feita por fiação aérea, e no momento de muitos ventos e queda de árvores que caíram aqui nas cidades paulistas também por causa de problemas na poda, esses fios são atingidos. Para o Rodrigo, a transição energética pode nos ajudar a lidar com esses eventos porque ela pode diminuir a concentração da geração de energia no Brasil. O que isso quer dizer? Que em vez de a gente depender só da energia produzida lá nas usinas e distribuída pela fiação, a gente pode gerar nossa própria energia por meio de sistemas solares autônomos. Por exemplo, uma casa ou um conjunto habitacional gerando e consumindo sua própria energia. Isso reduziria nossa dependência dessa fiação aérea tão vulnerável aos ventos e às chuvas. Outra medida que o Rodrigo citou, que não tem a ver com mudar nossa fonte de energia, mas tem a ver com a forma como a gente organiza a nossa rede de distribuição elétrica, é o enterramento dos fios, que é um tema sobre o qual a gente fala há mais tempo. E Mariana, em que estágio a gente está aqui no Brasil? É um futuro muito distante pensar nisso como uma realidade para as cidades brasileiras? A gente tem vários desafios para implementar essas medidas. O principal deles é que isso é muito caro. Eu conversei, inclusive, com o Vinícius Oliveira, que é especialista em energia no IEMA, o Instituto de Energia e Meio Ambiente, e ele me disse que pensar em enterrar fios pode ser complicado, porque esse processo não é rápido nem barato, e no fim, alguém teria que pagar a conta. Ele é mais favorável a adotar outras medidas possíveis no curto prazo, como fazer a poda controlada de árvores e adotar formas de monitoramento mais eficientes do sistema elétrico nas cidades. Ele também disse que a geração distribuída de energia solar é uma medida cara e, na avaliação dele, uma solução individual, já que, por conta do preço, ela só é acessível hoje para as pessoas mais ricas. Para ele, a gente tem que tornar o sistema elétrico menos vulnerável a partir não só de ações no setor de energia, mas da gestão da cidade como um todo. O Rodrigo concorda que a implementação dessas medidas é cara, mas para ele, isso não significa que elas não têm que ser implementadas. Ele defende que esses investimentos sejam feitos por concessionárias como a Enel, que podem tirar os recursos da sua margem de lucro e que tenham apoio dos governos, seja o governo federal, seja estadual ou municipal. Para ele, a gente pode pensar em linhas de financiamento para essas medidas ou em buscar financiamento internacional. A população poderia também ter incentivos fiscais para implementar a geração solar distribuída nas suas casas, como o abatimento do IPTU. Mas ele acha importante que esses custos não se tornem um aumento na tarifa de luz para todo mundo. São vários desafios, mas ele disse que acha que é possível implementar essas soluções numa cidade rica como São Paulo. Valeu, Mariana. Até a próxima.
Você que é ouvinte do Durma com Essa de outros tempos deve lembrar dele. Sim, João Paulo Charlot está aqui de volta com a gente para falar na sessão Além da Fronteira. É com você, João. Olá, ouvintes. Olá, amigos do Durma com Essa. Vocês já imaginaram a polícia indo atrás do Vladimir Putin pelas ruas de Copacabana ou de Ipanema, no Rio de Janeiro? Pois é, pode parecer roteiro de um filme meio esquisito, mas é justamente esse o risco que o presidente da Rússia está correndo se vier à cúpula do G20 em novembro. O Brasil mandou um convite para que o Putin venha para cá. Só que tem um problema aí. O Tribunal Penal Internacional emitiu em março de 2023 uma ordem de prisão contra o presidente russo por crimes de guerra atribuídos a ele no contexto da guerra da Ucrânia. Bom, como o Brasil é um estado parte desse tribunal, está obrigado a prender o presidente russo caso ele aceite o convite de dar um pulinho até aqui. Essa obrigação consta não só no Estatuto de Roma, que é o documento que senta as bases para o funcionamento desse tribunal, como está também na Constituição brasileira, no artigo 5º da Constituição, que faz referência nominal ao Tribunal Penal Internacional. Bom, da primeira vez que o Lula foi confrontado com essa possibilidade, ele disse que sequer sabia da existência desse tribunal. A declaração foi lida, obviamente, como um sinal de simpatia de Lula pelo Putin e de crítica do Lula à justiça internacional. Daí talvez tenha saído a ideia de mandar o convite ao Kremlin agora. O problema é que uma eventual prisão de Putin pode vir não apenas de uma instância superior, como o Superior Tribunal de Justiça. Existe ainda o risco de que qualquer juiz do país, mesmo um juiz de primeira instância, faça uso de um instrumento chamado jurisdição universal, por meio do qual qualquer magistrado, em qualquer lugar do mundo, pode pedir a detenção de alguém que esteja envolvido em crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Se você quer saber mais sobre esse assunto, dá uma olhada na coluna que publiquei nessa quarta-feira, dia 16 de outubro, no Nexo Jornal. Obrigado, João. O Durma com Essa volta já. A gente está aqui num dia cheio de estreia de Durma semanal, estreia de várias sessões novas no programa. O debut agora é de Tudo é Cultura. E como o nome da sessão sugere, a gente vai esticar a cultura até a questão tecnológica. Todo o pretenso hype que gira em torno dela. A Tesla, empresa bastante celebrada por aí, mostrou para o mundo na quinta-feira passada, dia 10 de outubro, o seu primeiro carro totalmente autônomo, que não precisa de motorista. O Antônio Mami, aqui do Nexo, acompanhou esse lançamento e vai conversar um pouco sobre ele com a gente. Antônio, qual é a novidade aí? Pois é, Conrado, o Elon Musk finalmente lançou esse negócio que ele vinha alardeando aos quatro ventos, que é o tal do Cybercab. Ou, para falar um português bem claro, o tal do robotáxi. O bilionário dono da Tesla dizia desde 2016 que ele ia lançar um carro que não precisa de motorista para andar. Mas só agora que o Elon Musk apresentou esse modelo que ele diz que promete inserir no mercado em 2027. A Tesla até já tem um carro autônomo rodando nas ruas, mas ele precisa de um humano para acionar a direção em caso de emergência. Já o robotáxi não, ele vem sem pedais nem volante e ele vai se guiar instantaneamente por uma inteligência artificial que vai captar as imagens das câmeras do carro. O Lucas Zachary, que é redator do Nexo, escreveu um texto muito bacana explicando esse histórico de promessas do Elon Musk e mostrando também que outros concorrentes da Tesla estão muito na frente. A Waymo, que é uma subsidiária da Google, já tem os seus robôs táxi rodando para corridas por aplicativo na Califórnia. E a Baidu e a Huawei também já prestam esse serviço em 16 cidades na China. E, coincidentemente, acaba de sair um livro no Brasil que trata de carros autônomos e do futuro dos transportes, né, Antônio? É isso mesmo, Conrado, é o Estrada para Lugar Nenhum, um livro do Paris Marx, publicado pela editora Ubu. A gente, inclusive, deu um trecho desse livro no Nexo na semana passada. É um livro que traz uma discussão bem interessante. O Paris Marx escreve sobre tecnologia há muitos anos em veículos americanos e é um crítico muito ácido do Vale do Silício, sobretudo dessa ideia de que a tecnologia e a internet são boas por si só, ou seja, que as máquinas estão aí para consertar todos os problemas humanos. A gente teve a oportunidade de conversar com o Paris Marx aqui no Nexo, foi o César Gaglione que fez um material especial muito legal 2 anos atrás sobre a chamada ideologia californiana, que é uma espécie de tecno-utopia que, segundo alguns autores, reflete a absorção da mentalidade hippie pela ideologia de mercado.
É uma ideologia que seria aquilo que guia os donos das Big Techs hoje, numa pegada bem liberal. Enfim, o Pérez Marx disse naquela ocasião o seguinte: essa ideologia é uma forma de jogar tecnologia em cima dos nossos problemas para ignorar soluções políticas, como a necessidade de soluções estruturais para resolver a enorme desigualdade do mundo hoje. Bom, e nesse livro, Estrada para Lugar Nenhum, a crítica a essa cultura é a premissa para a análise que o autor faz sobre os investimentos dos bilionários da tecnologia em transporte público. E nesse sentido, o carro autônomo seria a face mais perversa daquilo que ele chama de carrocracia, que é essa coisa de botar o carro como motor da humanidade. Isso com o potencial adicional de marginalizar mais ainda uma classe de trabalhadores que já é bastante precarizada, que são os motoristas de serviços de aplicativo, que agora estão estrangulados pela concorrência de robôs. Obrigado, Antônio. E essa, vamos dizer, é a verdadeira tecnodistopia, né? Até a próxima. Falou! Da pauta anti-STF que merece mais do que pedradas, passando pela transição energética como mitigação para eventos extremos do clima, pela possível prisão de Putin no Brasil e pelo hype distorcido do Vale do Silício, durma com essa. Espero que você tenha gostado do Novo Durma. Agora um programa semanal, com mais análise, mais temas, mais conversas, mais reflexão. Este é um trabalho coletivo da redação do Nexo, que neste episódio teve roteiro, produção e narração de Conrado Corsaletti, edição de texto de Aline Pellegrini, participações de Isadora Rupp, Diego Werneck, Mariana Vick, João Paulo Charlot e Antônio Mami, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Bruno Bimbati. A gente volta na quarta-feira que vem. Até lá!